Oi, tudo bem com vocês? Gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 6. No livro de Atos vai dizer sobre os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E é aí que começa a história da igreja, a igreja primitiva. E quando Jesus ele sobe aos céus, ele promete enviar o Consolador. Só que isso somente aconteceria quando ele subisse aos céus. Então, quando ele subiu já ressuscitado ao céu, ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, quando houve essa descida, essa chegada do Espírito Santo para os apóstolos, para aquelas pessoas que o aguardavam, aí o Espírito Santo se manifestou. E com isso, a igreja começou a crescer, porque só há crescimento quando o Espírito Santo está presente. E como a igreja começou a crescer, eles precisavam de mais líderes, de mais homens e mulheres de confiança para dar seguimento à obra do Espírito Santo. Então, os apóstolos, eles fizeram uma reunião e escolheram 7 homens. 7 homens para cuidar de assuntos que os apóstolos não estavam conseguindo resolver, eles nem queriam, porque eles só queriam se preocupar em orar e em proclamar a palavra de Deus, em falar sobre Jesus Cristo. Então, como eles não queriam se ocupar com outros afazeres, podemos dizer sobre a administração, né, sobre os bens, sobre o dinheiro da igreja, aí eles escolheram sete homens. E dentre esses 7 homens estava o Estevão. Estevão, ele foi escolhido e a própria palavra de Deus vai dizer que ele era um homem abençoado por Deus. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Então, quando ele foi escolhido, foi ele mais 6, ele que teve mais destaque, ele e Felipe, que são os dois que tiveram mais destaque na Bíblia. Então, nessa escolha, os poderiam proclamar a ressurreição de Jesus, falar abertamente sobre a palavra de Deus, enquanto estes 7 homens poderiam cuidar dos órfãos, das viúvas, daquelas pessoas que necessitavam de apoio da igreja, pois a igreja estava crescendo e algumas pessoas não estavam ajudando, outras mulheres reclamavam que não estavam recebendo ajuda. Então esses 7 homens seriam os responsáveis por cuidar, eles seriam como um tesoureiro, como uma pessoa que cuida da administração financeira. Mas o Estevão, ele tinha algo diferente. Ele era mais capacitado por Deus, vamos dizer assim, do que os outros 7 escolhidos. Ele tinha algo de especial, ele se entregou a Deus por completo. E a obra que o Espírito Santo fez na vida dele foi uma coisa maravilhosa. Tanto é que a Bíblia vai dar exemplo dele sempre falando sobre Estevão. Ó, esse homem é um homem abençoado por Deus, é um homem temente a Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Com isso, a atenção passou a voltar para a vida dele, porque ele tinha essa intimidade com o Espírito Santo. E quando o povo viu que através dele eram feitos milagres, maravilhas, pode até comparar ele com os feitos de Moisés. A própria Bíblia vai dizer que Moisés fazia milagres e maravilhas através de Deus. O mesmo aconteceu com Estevão. Ele foi chamado de, de filho de Deus, de abençoado por Deus. Mas isso se deve à intimidade dele, que ele teve com Deus. Então, logo ele foi perseguido, começou a ser muito perseguido pelos cristãos, né, cristãos, vamos dizer assim, mais os fariseus, porque eles não aceitavam essa graça de Deus na vida dele, eles não aceitavam essa proclamação, porque além dele ser um diácono, de ser alguém que administrava os bens, ele também proclamava o evangelho. Ele tinha esse diferencial. A palavra de Deus estava nele. Deus usava a boca dele. Então, quando ele começava a falar, muitos criticaram. E um grupo de homens livres, que se dizia na época,
eles começaram a persegui-lo e arrumavam acusações, procuravam blasfemar contra Deus ou até dizer que o próprio Estevão estava blasfemando, mas o que era mentira, porque ele apenas estava proclamando o evangelho. Então, esse grupo de homens livres, né, que não eram livres, mas eram perseguidores, eles começaram a perseguir o Estevão. Até que uma hora eles se juntaram e levaram ele até o Sinédrio. E lá, eles, com muitas acusações, muita perturbação, causaram uma grande confusão e prenderam ele. Só que o próprio povo, as pessoas, os chefes da sinagoga, eles viam que o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Essa parte também vai ser parecido com Moisés, pois Moisés, quando ele falava com Deus, quando ele tinha intimidade com Deus, o rosto dele brilhava. E isso a Bíblia diz sobre Estevão. Tamanha era a comunhão que ele tinha com Deus. E isso despertava muita inveja das pessoas. Interessante, as pessoas, elas têm inveja do que as pessoas têm com Deus, mas elas mesmas não procuram essa comunhão, não procuram ter essa intimidade. Então, como elas não têm esse amor, essa intimidade, elas tentam ferir aquelas pessoas que têm. Mas isso é normal, porque isso afeta elas de um jeito, é uma inveja tão grande, é algo tão ruim da parte delas, que elas passam a perseguir aqueles que são seguidores de Cristo. Mas é assim mesmo, Jesus disse que os cristãos, os verdadeiros cristãos, seriam perseguidos. E foi isso que ocorreu com Estevão. Mas ele não sucumbiu, ele procurou manter sua fé em Deus. E Deus não o desamparou. E quando ele foi levado para a prisão, que eles prenderam ele, ele não perdeu a sua esperança, mas ele manteve a sua fé em Deus. E na morte dele, ele foi o primeiro mártir da igreja, ele foi o homem que teve esse privilégio de morrer pelo Evangelho. É algo muito lindo, muito bonito, morrer por Jesus. Às vezes pode até dizer, morrer é fácil. Não, mas viver é difícil. Morrer é fácil, mas viver às vezes é bem difícil quando você é um cristão. Mas o amor de Cristo, a presença dele, isso é o que compensa. E Estevão não negou a sua fé, mas ele se manteve fiel. E quando as pessoas estavam o apedrejando, quando ele viu o Filho de Deus em pé, quando ele viu Jesus Cristo em pé lá no céu, ele disse: Jesus, Filho de Deus, perdoe essas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Não coloque na conta delas esse terrível pecado, porque elas não tinham a mente aberta, elas não tinham o coração quebrantado, o coração sensível para entender a vontade de Deus. Então, Estevão foi um grande homem, um exemplo para todos nós, que nós possamos seguir esse exemplo de fidelidade, esse exemplo de fé, que Deus certamente vai te honrar. Deus abençoe.